Eu vou falar hoje de um personagem praticamente desconhecido dos leitores aqui no Brasil, porque simplesmente ele não foi publicado. Eu já falei aqui mais de uma vez, inclusive muito recentemente em um desses reviews, que eu adoro criadores completos. Aquele criador que consegue ter uma ideia genial, transformar isso num roteiro genial, acompanhado de um desenho genial. Eu adoro autores como Jim Starlin, como Mike Grell. Então, desses autores eu vou falar hoje sobre o Timothy Truman. Um pequeno parêntese sobre o Timothy Truman. Ele é digamos, um autor ao mesmo tempo conhecido e desconhecido do grande métier. O Timothy Truman é responsável por grandes produções dos quadrinhos. Talvez a mais importante, a mais conhecida, seja a criação dele nos desenhos com a parceria do John Ostrander nos roteiros e auxílio de algumas ideias, que é o Green Jack. O Green Jack foi publicado pela First, saiu aqui 4 números e a Abril depois publicou um especial com algumas histórias, e é um personagem extremamente interessante. É um velho, digamos, mercenário que é contratado para resolver problemas e estar à frente das coisas dentro de uma realidade em que existe um multiverso dimensional em torno de tudo aquilo. O Green Jack foi publicado apenas 4 números aqui, e mais essa edição da Abril, pela Record, numa época em que os quadrinhos poderiam ter se transformado em uma coisa bem diferente. Ele saiu aqui junto com personagens como o Badger, do Mike Baron, o American Flag, e também o grande trabalho do Mike Grell, John Sable Freelance. Era algo que de repente explodiu na minha mente na época. Eu lembro que eu cheguei na escola com o primeiro número do American Flag, que foi o primeiro que saiu. Pessoal, vocês têm que ver isso aqui, vocês têm que achar legal. O pessoal eram as 2 pessoas únicas que gostavam de quadrinhos na minha sala. Aquilo, de repente, abriu meus olhos para aquela capacidade daquele desenhista, com aquele desenho meio sujo, mas ao mesmo tempo tão dinâmico e que ele ultrapassa fronteiras. Algum material dele saiu aqui, como a versão do Hank Ward, logo depois de Crise nas Infinitas Terras, em que ele reformula o personagem Gavião Negro e recoloca a realidade do planeta Thanagarian sobre uma outra ótica. Com seu outro parceiro, J.R. Lansdale, ele reformulou o cowboy clássico da DC Comics, o Jonah Hex. Saiu aqui só a primeira minissérie dentro da revista Vertigo, ainda pela editora Abril, e eu acho que foi a terceira minissérie que saiu num encadernadozinho em preto e branco, anos mais tarde. Mas é interessantíssimo que esse trabalho dele seja tão pouco conhecido aqui. Ele tem materiais fantásticos, como por exemplo Time Beavers, uma história sobre uma certa influência de Volta para o Futuro com Tartarugas Ninja, sobre castores que viajam no tempo para poder manter a linha temporal, e é extremamente divertido. Você tem um material dele feito da mesma forma que Time Beavers, do roteiro e desenho, sobre a história de uma figura tão controvertida na história americana, que é o Simon Girty, que teve seu envolvimento com as tribos nativas americanas questionado durante tanto tempo e até hoje ainda causa interpretações diferentes sobre seu comportamento. Você tem a adaptação do livro Tecumseh, do Alan Ekman, que ele fez de novo usando os nativos americanos de uma forma completamente maravilhosa. É muito interessante essa capacidade dele de pegar personagens nativos americanos e transformar em algo tão profundo e tão interessante e tão rico. Você tem a visão dele que ele fez em cima do Tonto, parceiro do Cavaleiro Solitário, uma minissérie que ele fez com o J.R. Lansdale, que foi o mesmo que escreveu as histórias do Jonah Hex, transformando o Tonto em um personagem tão importante quanto o Cavaleiro Solitário e em certos aspectos até mais. A Disney, acredito que ela foi bem influenciada naquela versão que ela fez do filme do Cavaleiro Solitário, apesar de que o seu caminho pela piada e pela comédia excessiva naquele filme realmente me fez ficar com um pé atrás naquela produção, mas eu sei que ela tem fãs extremamente ardorosos com relação a isso, e sim, Walter, mais uma vez eu estou falando de você. Você tem a visão dela do personagem Turok, que é um personagem clássico dos quadrinhos, que é um nativo americano que é levado para uma terra onde ainda existe dinossauro, mas ele fez um trabalho excepcional com esse personagem para Valiant. Mas na verdade eu estou aqui para falar sobre um quadrinho que é praticamente desconhecido aqui entre a gente, se chama Scout. Scout, ele trata de uma realidade americana no futuro, em que é um futuro distópico, em que os Estados Unidos é um país de terceiro mundo, e você tem aqui uma situação de vivência do dia a dia que faz com que as pessoas ajam e tenham que agir de formas desconexas. Existe muita coisa interessante dentro desse quadrinho. Primeiro, a visão do personagem principal, que é um Apache chamado Emmanuel Santana. Ele é um scout. Scout é aquele batedor que a gente vê muito em filmes do Velho Oeste americano, que o exército americano mandava para fazer uma verificação da área antes deles fazerem a invasão em si. E na época da cavalaria do Velho Oeste, normalmente essa posição era feita através de nativos americanos. A história é construída em cima disso e mostra o desenvolvimento da realidade americana dentro desse futuro distópico, e que isso leva até uma nova guerra civil. E todo o posicionamento do personagem principal em cima disso, de uma forma contextual,
contextualizadora muito, muito interessante com relação aos povos indígena-americanos dentro da realidade do quadrinho, fazendo um certo espelho dentro da realidade que eles vivem hoje em dia nos Estados Unidos. O quadrinho, como eu disse, ele é inédito por aqui. Ele saiu pela Eclipse Comics, que foi uma editora pequena, anterior à First, que ela publicou muito materiais bem curiosos. Ela saiu durante 24 números, desenvolveu toda uma primeira fase da história do personagem. A partir daí tem 2 minisséries em que ele participa um pouco menos, dando desenvolvimento com relação a isso, e o casamento do personagem que saiu nos quadrinhos dentro de um disco da banda do próprio Timothy Truman, que tem uma verve muito grande com música também. E a partir daí houve mais alguns números com relação à sua continuação, chamado Scout Shaman. Fechava a saga em torno do personagem e toda essa realidade dos Estados Unidos diante dessa guerra civil americana, essa segunda guerra civil americana. É um quadrinho extremamente interessante, baseado em uma aventura frenética e ao mesmo tempo que leva você a ser transportado para uma realidade que não existe e imaginar no que aquilo poderia ser se as coisas fossem meio diferentes. É um quadrinho muito interessante. Se você tiver alguma oportunidade de ver esse material, eu aconselho a ler, porque se o que eu disse aqui até aqui te agradou, realmente é basicamente aquilo que você vai encontrar nessa série do Timothy Truman. Infelizmente ela está inédita em português até hoje, ela não foi lançada aqui no Brasil. O personagem, depois de um tempo, ele teve sua história completa, mas há pouco tempo ele teve uma continuação através do Catarse, apesar de que não seja exatamente o mesmo Scout, mas se eu começar a entrar aqui em detalhes, a gente vai entrar em alguns spoilers que eu não quero dar da aventura. E esse quadrinho ele foi tão interessante que ele teve inclusive um source book, uma edição que detalha certos aspectos da realidade que ele vive, mostrando com alguns personagens ou alguns armamentos que ele usa e a realidade americana em cima de toda essa situação criada pela Guerra Civil. É algo extremamente interessante que eu aconselho a você ler se estiver dentro da sua área de interesse. E se algum editor estiver pensando em alguma coisa interessante, tipo diferente para publicar aqui, bem, Scout pelo menos vai ter um comprador que será eu. A minha compra eu garanto. Esse foi o Review Quadriláteros. Se você gostou, dê seu like, nos acompanhe. Até a próxima.